Olá, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Caminho de Luz. É uma grande alegria, satisfação receber a todos aqui. Hoje nós estamos com o nosso irmão Laureano, que é lá da cidade de Registro, grande companheiro de doutrina, que com certeza vai nos abrilhantar essa noite. Laureano, eu já fiz aqui uma apresentação na divulgação que nós fizemos, é expositor espírita, natural de Registro, licenciado em letras, tem 8 livros sobre a doutrina, dos quais 4 já foram publicados, e mais 30 livros sobre prosa e poesia. É espírita de nascença e falante do Evangelho, como ele mesmo diz, né, desde 1986. É o atual presidente do Centro Espírita Caminho da Verdade, fazendo agora então essa dobradinha com o Caminho de Luz, e é segundo vice-presidente da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ele traz para nós um assunto que com certeza vai ser muito interessante para todos nós: fé inabalável, amor e ações. Laureano, seja bem-vindo, uma grande alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, Márcio. Caríssimos irmãos do Centro Espírita Caminho da Luz, de Bertioga, ainda não tive a oportunidade de estar aí de corpo presente, mas agradeço de início a oportunidade de estar com os irmãos espiritualmente, nesse momento que atravessamos, que oferece cuidado, mas, sobretudo, é o aprendizado. Nós vimos falando e ouvindo falar de transição, transição planetária. Nós já sabemos lá desde 1971, quando o Chico, claro, Emmanuel, através do Chico, fala dos 50 anos, a partir dali, para uma remodelação, diríamos, ou então algumas coisas difíceis. E nós recebemos uma pandemia que, na verdade, é uma lição. Então, nesse instante, nós rogamos a Deus, nosso Pai Celestial, que nos ampare, que Jesus esteja conosco, através dos nossos irmãos benfeitores, para que possamos dialogar mentalmente com os irmãos e numa interação de amor. Então, o tema que nós nos colocamos hoje é sobre a fé. Nós sabemos que a fé, geralmente, se trata da religiosa, a fé que é imposta por dogmas e sem raciocinar sobre ela. Então, nos remetendo ao Evangelho do Cristo, nós vamos encontrar vários momentos sobre a fé. Um dos mais marcantes é quando ele chega ali, a multidão, e aparece um senhor, se ajoelha à sua frente e roga que ele o cure seu filho, que é lunático, que horas cai no fogo, horas na água. E ele os apresentou aos seus discípulos e eles não souberam curar, não conseguiram curar. Então Jesus olha aquele senhor e faz uma advertência: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Trazei-me cá esse menino. E ele aplicou um passe no garoto. E determinou que aquele espírito se afastasse. E o menino ficou curado. Os discípulos, observando aquilo, disseram: por que nós não conseguimos curar? E perguntaram a Jesus: por que nós não podemos libertar o garoto? E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: transporta-te daqui para acolá, e ele será transportado. Eu quero fazer aqui uma observação. Nós temos ouvido
vários companheiros, expositores espíritas, que colocam esse texto como: se não tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. As Bíblias, exceto pouquíssimas traduções, nos trazem fé como um grão de mostarda. No original do francês, o Evangelho segundo o Espiritismo, também Allan Kardec utiliza o como um grão de mostarda. Então, por que esta colocação? Para que nós entendamos o que é realmente a fé. A fé não é um objeto que se adquire dos outros, mas é a semente que nós trazemos no nosso íntimo e que ela germina. Então, Jesus compara a fé com uma semente que tem vida, que germina, cresce. E não é do tamanho, não é medindo a fé. Ninguém compra fé por metro, por quilo, mas nós desenvolvemos em nós. E por esta razão é que quando nós realmente temos uma fé com substância, com determinação, certo de que seremos atendidos, então nós podemos transportar montes, que não é monte geológico, não é terra, mas das nossas enfermidades, dos nossos problemas. É assim que nós podemos remover. Então, aquele que realmente tem essa determinação, que sabe com convicção que acima de si há uma força que pode socorrê-lo, não desanima, vai em frente, é determinado. Então, a doutrina espírita nos traz a fé inabalável, não é a fé cega. O líder religioso nos coloca uma situação e nós passamos a adotar aquilo como se fosse realmente um ponto de salvação. Não. Paulo de Tarso falava da fé, mas, num determinado momento, Tiago faz uma observação: apresente-me a tua fé sem obras, e eu apresentarei a minha fé com obras, porque a fé sem obras é morta em si mesma. Então, pensemos nisso. O que é fé? A não ser a determinação e o fazimento daquilo que nós nos propomos a realizar. E quando nós adotamos, então, essa postura de determinação, sabendo que seremos amparados, nós transformamos os problemas em nosso benefício. Porque com ela vem a resignação e vem o amor. Se nós não exercitarmos o amor, a fé é morta. Então, aí nós vamos entender que a fé não é um instrumento inerte, mas é a alavanca que nos leva às realizações. Se nós assim agirmos, nós estaremos, então, fazendo aquilo que Jesus nos recomendou. Ter fé como uma semente, como um grão de mostarda. Por que Jesus utiliza o grão de mostarda? Porque era a menor semente existente, mas que tinha nela a vida. E é isto que é importante raciocinar. Jesus, quando ele curava alguém, a exemplo da mulher hemorroísa, que por 12 anos sofria um fluxo de sangue, uma hemorragia, e ela então
buscou todos os recursos possíveis da época. E não era curada. De repente ela ouviu falar no Nazareno. E ela disse: ele vai me curar. Eu irei até ele. E nem que pelo menos eu toque na sua vestimenta, na sua túnica, eu serei curada. E ela vai. Naquela multidão, pensemos, a mulher à época era discriminada. E ela adentrando na multidão, até que conseguiu tocar realmente as vestes de Jesus. E nesse momento ele se volta e fala: quem me tocou? E os discípulos, é claro, dizem: todos lhe tocam, mestre. Ele fala: não. Alguém me tocou de forma especial, porque eu senti de mim sair virtudes. E ela então bradou: Senhor, foi eu que toquei. Ele diz: a tua fé te curou. Aí nós ficamos a pensar: é preciso ir para recebermos a ajuda? Sim. Nós vamos encontrar no Evangelho o ensinamento do buscai e achareis, pedi e lhe será dado, batei a porta e ela se abrirá. Então, para que nós possamos conquistar os bens espirituais, nós temos que ir à luta. Não é a inércia, não é a oração pela oração, mas pela ação. Por isso, neste momento, nós espíritas, nós temos um papel fundamental na sociedade, que é a busca daqueles que estão angustiados, daqueles que estão desesperançados, sobretudo quando alguém da família já pereceu. É uma desestruturação emocional. Então é neste momento que nós devemos estar firmes, colocando em prática aquilo que a doutrina nos coloca, a partir da resignação, mas da compreensão de que estamos vivendo um momento importantíssimo na nossa história como seres humanos. Após esta pandemia, o nosso planeta Terra será diferente. E para isto, queridos irmãos, irmãs que nos assistem, para isso é necessário a determinação, que nós poderíamos dá-la como sinônimo da fé. A coragem para enfrentar o problema. Porque sabemos que Deus não está nos castigando com isso, mas nos dando a oportunidade para servir, para estarmos de braços abertos àqueles que nos procuram, nos colocando à disposição naquilo que nós podemos fazer. Muitos poderiam dizer: mas eu não tenho nada para dar. Não há rico que não necessite de algo, e não há pobre que não tenha algo a oferecer. Se não temos bens materiais, ofereçamos as nossas orações, as nossas vibrações de amor, para que a sociedade sofrida, angustiada, receba esses eflúvios de amor e possam se esperançar para conquistarmos dias melhores. Nós temos refletido sobre o número de mortes. As estatísticas constam que nós estamos perto dos 100 mil. Se nós pensarmos em termos de número, é triste. Mas vamos pensar em termos de libertação, em termos de conclusão de tarefa. Ninguém está morrendo porque é bom ou mal, mas porque foi infectado por um vírus que está assustando a humanidade.
que enfrentou os maiores arsenais bélicos do mundo e curvou os poderosos. Não discutamos aqui a origem do vírus, mas os efeitos que ele traz à humanidade. Após essa pandemia, eu repito, o nosso planeta será diferente. A humanidade será diferente. Será sublimada? Não. Ainda haverá os criminosos, os corruptos, os desonestos, ainda haverá. Mas muitos que estavam na ilusão, inclusive religiosa, estarão colocando a mão à consciência, estarão se perguntando: onde estão os milagreiros? Onde estão aqueles que diziam que se passar uma toalhinha na fechadura do banco, a sua dívida de lá desaparecerá? É um momento para refletirmos, para analisarmos. E logo veremos. É necessário mudarmos de postura, olharmos a vida por um prisma diferente. Então, aí nós passamos a refletir sobre Jesus. A sua passagem por este planeta. O que ele realizou. Mas, sobretudo, a mensagem que ele deixou. Para que nós pudéssemos e possamos hoje rever os nossos conceitos. A doutrina espírita vem trazer para nós este momento, tirar o véu, descortinar aquilo que ainda insistem em acobertar, para que a humanidade entenda que nós estamos nesse planeta por passagem. Várias passagens, é verdade, pela misericórdia do Pai Celestial, as idas e vindas, enquanto não nos remodelarmos e não nos liberarmos da materialidade, mas que depende de nós. Então vejamos quando Jesus nos ensina: buscai e achareis. Ele, certa feita em Jericó, ele chegava a Jericó, e lá tinha um cego. O evangelista Mateus coloca 2, Lucas coloca 1. Cego, que vendo a multidão, ouvindo a multidão, perdão, porque ele era cego, ouvindo a multidão, ele perguntava: o que é isso? O que está acontecendo? E lhe disseram: é Jesus. Mas Jesus? Aí começou a gritar: Jesus, cura-me! Jesus! E os discípulos e outros chegavam para ele e falavam: fica quieto, faz silêncio. E ele continuava gritando: Jesus Nazareno, me cura! E Jesus diz assim: traz cá esse homem. E levaram-no. Esse cego se chamava Bartimeu, que na verdade o Bartimeu é porque ele era filho de Timeu. Bar é filho, filho de Timeu. O nome dele não ficou narrado. E trouxeram-no a Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu veja, Senhor. Então, fica curado. E ele passou a ver. Mas o que é interessante nisto é que Jesus não foi aonde ele estava. Ele teve que ir a Jesus. Aí por quê? Porque nós temos que agir. Não consta nos evangelhos que Jesus um dia foi ao Vale dos Leprosos curar os leprosos.
Mas consta que ele curou leprosos que o procuraram. Aquele que chegou, Senhor, se quiseres, pode me curar. E ele disse, eu quero. Fica limpo. E o leproso ficou curado. Certa feita, ele curou 10 leprosos. E mandou que eles fossem ao templo. E só um voltou para agradecer. Por que será? Então, essas coisas é que nós precisamos entender dos ensinamentos de Jesus. E ele nos dá a observação, a cada um segundo as suas obras. Então, reflitamos neste momento. Esta pandemia veio despertar a solidariedade, acender a fraternidade e fazer com que possamos nos humanizar um tanto mais, nos aproximarmos dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Há 4 meses nós não abraçamos alguém. Há 4 meses não recebemos o abraço de um filho. Ou os filhos não abraçam os seus pais. Mas é importante que analisemos. E tudo isso serve para o nosso aprendizado. Para que, à medida das nossas possibilidades, vamos amainando os nossos ímpetos. Já não mais sejamos nervosinhos no trânsito. Já saibamos nos dirigir ao próximo com mais afeição, manifestação do afeto, observando sem censura, sem pré-julgamento, e nos colocando sempre à disposição do bem, do amor e da paz. Jesus nos fala dos bem-aventurados, bem-aventurados mansos. Então nós estamos caminhando para esse momento de mansuetude. Oxalá possamos voltar na próxima encarnação, já no mundo regenerador, onde há o equilíbrio entre o bem e o mal. E que nós possamos estar mais para o bem, levando os aprendizados, burilando-nos e retornarmos mais dispostos a servir. É importante refletirmos, queridos amigos, a doutrina espírita, que vem para auxiliar as religiões, não foi compreendida até hoje. Mas aos poucos nós estamos avançando, porque a ciência não conseguiu desmenti-la. Porque à medida que se avança cientificamente, vão se configurando, se constatando a realidade no aspecto científico da doutrina espírita. Vejamos quando Allan Kardec, através dos espíritos, nos fala sobre o fluido cósmico universal, que toda a matéria se origina desse elemento. E hoje a ciência comprova. Quando se dizia que esse elemento, o fluido cósmico universal, era a menor partícula existente, hoje o cientista Dr. Higgs apresenta o bóson, chamado bóson de Higgs, dizendo que é a menor partícula existente e que origina toda a matéria. Mas, para o controle desta matéria, Deus criou o espírito, que somos nós, que utilizamos o nosso corpo físico para a nossa evolução espiritual.
que nos oferece o próximo para que nós possamos amá-lo, a exemplo do que Jesus nos coloca. Que nós possamos fazer do nosso próximo a extensão de nós mesmos, amando-os como amamos a nós mesmos. Mas aí há uma observação. Como é que nós estamos nos amando? E o nosso corpo físico exige esse cuidado. O amor nosso para conosco mesmo começa na eliminação daquilo que nos prejudica a saúde, sejam os vícios, os exageros, mas também o amor a nós mesmos está naquilo que nós fazemos espiritualmente para conosco. Como é que nós estamos agindo? Nós ainda guardamos rancor? Ainda odiamos alguém? Ainda temos vontade de nos vingar? Ainda falamos, se Deus quiser, Ele vai pagar caro por isso? Ou nós já estamos um tanto mais a menos, orando por aqueles que nos caluniam, fazendo bem àqueles que nos fazem o mal? Vale refletirmos, para que a cada momento nós possamos dar um passo na direção da pureza espiritual. Nós vivemos neste planeta com um alforje aos ombros. De um lado, os defeitos, de outros, as virtudes. Cada um de nós haverá de se perguntar: qual é o lado que está mais pesado? Onde há mais substância? O lado dos defeitos ou o lado das virtudes? E se nós refletirmos conscientemente, perguntando a nossa razão, nós vamos eliminando os defeitos, porque cada defeito eliminado de um lado do alforje é uma virtude que se acrescenta do outro. Então, esta luta nós temos que empreender. Esta conquista é nossa, caríssimos irmãos. Jesus foi realmente um exemplo para nós. É o nosso guia e modelo. Mas ele não morreu para levar os nossos pecados. Ele morreu por nós. Talvez muitos de nós que hoje estamos falando da doutrina espírita fosse um daqueles que aplaudiram a sua elevação à cruz. Então, poderíamos dizer, ele morreu por nós, foi morto por nós. Mas não levou os nossos pecados. Ele dizia: se quiserdes me seguir, coloque a sua cruz a costas e venha. Coloque a sua cruz às costas e venha, e siga-me. Ele não dizia: se você se entregar a mim, está salvo. Não. Mas faça a sua parte. Esforce-se e conquistarás. Foi assim que ele falou ao doutor da lei. Quando o doutor da lei lhe pergunta: o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? E ele responde: como está escrito na lei? Era um doutor da lei. E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: falaste muito bem, faz isto,
e terás a vida. Ao doutor da lei, espera aí, quem é meu próximo? E Jesus conta a história do samaritano, é uma parábola, mas que vale a pena pensarmos. Um cidadão descia de Jerusalém a Jericó. Descia significa Jerusalém é a cidade espiritual, Jericó a cidade comercial. Então, descia, ia baixando a sua vibração. E foi tomado de assalto no caminho. Espancaram-no, levaram o que ele tinha e deixaram-no quase morto. Logo depois, um sacerdote fazia aquele caminho. Vendo-o caído, passou de largo. Com toda certeza, foi orando: Deus, ampare esse cidadão que foi descuidado e tal, e foi embora. Mais tarde vem um levita e faz também as mesmas coisas, passa de largo. Depois, um samaritano. O samaritano era um herético, eram, né, os samaritanos, não eram recebidos, não tinham autorização para adentrar o templo de Jerusalém. E ele, vendo-o caído, vai ao seu encontro. É diferente de ir de encontro. Vai ao encontro. Acolhe-o. Unta-lhe as feridas com vinho e azeite. Coloca-o na sua montaria. Leva a uma estalagem. Passa a noite cuidando dele. No dia seguinte, ele deixa 2 denários ao estalajadeiro, com a seguinte recomendação: vou empreender a minha viagem e quando eu voltar, tudo que estiver gasto com ele, eu restituirei. Cuida dele. E foi assim que ele agiu. Então Jesus pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo do caído? O doutor da lei não diria foi o samaritano. Ele era judeu. Mas daquele que usou de compaixão para com ele. E Jesus diz: muito bem, faz isso e terás a vida. Interessante, porque nós sabemos do sacerdote, do levita, do samaritano e do caído. Era só caído. Era só o próximo. Porque muitas vezes o caído é o nosso inimigo. É aquele que nos quer mal. É aqueles que nos injuriam, que nos caluniam. E muitas vezes que nos prejudicaram ou prejudicam. Esse é o nosso próximo. Que igualmente aquela pessoa querida deve ser atendido por nós. Então, este é o momento para a reflexão. Para que possamos, a cada momento que nós nos deparamos com os problemas, lembremos da fé. A fé inabalável. E que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Façamos da fé esta alavanca e façamos com que ela germine dentro de nós, que ela cresça, porque ela é como a semente. É assim, queridos amigos, que nós haveremos de, neste momento, nos comportar na sociedade. Estamos atribulados? Estamos muitas vezes amedrontados, tristes? Sim. Muitas vezes ficamos a pensar naquelas pessoas muito queridas, nos filhos, na esposa, maridos, fazendo conjecturas, mas ao mesmo tempo
Temos que ser o arauto da esperança, o mensageiro do amor e da paz. Porque através dos nossos gestos, das nossas atitudes, é que Jesus se manifesta. Deus atende às criaturas através das criaturas. Reflitamos sobre isto, para que um dia nós possamos falar como Paulo: combati o bom combate, percorri a corrida, terminei-a, mas não perdi a fé. É isto que vale. A fé de Paulo, que também fala do amor, e as obras de Tiago, que também fala de fé. Que possamos refletir, queridos amigos e irmãos, e que Jesus, o nosso guia e modelo, nos ampare sempre. Quero, querido amigo Márcio, agradecer por essa oportunidade, estarmos aqui conversando, nos colocando sempre à disposição, nos irmanando no amor do Cristo. E espero que um dia eu vá conhecer o Centro Espírita Caminho da Luz e que possamos nos abraçar fraternalmente. Eu te agradeço a oportunidade. Muita paz. Muito obrigado, Laureano. Foi muito bom para todos nós essas reflexões que você nos propiciou. Temos aqui algumas pessoas amigas, queridas, familiares também, dando o seu boa noite, o abraço. Alguns que o acompanham, né, estão aí presentes. Depois você vai poder ver pelos comentários. Tem aí seus sobrinhos falando aí com você, dando boa noite. Eu pedi algumas perguntas aqui, o pessoal, acho que quando se explica tudo tão bem como você fez, as perguntas não saem muitas, né? Mas temos uma pergunta aqui para você, a princípio, né? Vamos ver se depois aparece mais alguma. Mas a Regina está perguntando assim: temos lido muito sobre os falsos profetas. A pandemia poderá propiciar que reconheçamos os verdadeiros profetas? Gratidão pelas palavras. Sim, Regina, é um momento importantíssimo. E não vamos falar de falsos profetas das outras religiões. Vamos falar dos vários falsos profetas que nós estamos observando. Então, independente de religião. E aí eu faço um alerta ou então uma ponderação sobre nós espíritas. Há muitas mensagens do espírito tal, muitos médiuns aparecendo. Eu lembro aqui João na sua carta: amados, não creiais em todos os espíritos, antes observai se eles vêm de Deus, ou se são de Deus, dependendo da tradução. Então, é importante pensarmos nisso. Os espíritas estão aparecendo, eu diria até satisfatoriamente nesse momento, muitas lives, muitos vídeos falando sobre o momento, com fundamento, trazendo uma mensagem realmente encorajadora, mas aparece aqueles do espírito tal, do fulano de tal, Bezerra falando isso, outro falando aquilo. Precisamos pensar que há vários Bezerras por aí, tá? Então, muito cuidado com as mensagens. Analisando, a doutrina espírita nos recomenda isto. Erasto nos fala que percamos 9 verdades, mas não encampemos uma inverdade em 10. Então, muito cuidado, quando alguém, mas está uma mensagem, vamos analisar a mensagem.
peguemos as apócrifas do Livro dos Médiuns e vamos ver que tem apócrifas que quase nos levam a acreditar. Então, é importante pensarmos nisso, certo? E os falsos profetas, aqueles do quanto você me dá, né? Esses estão caindo em descrédito. Nós sabemos que é um momento de depuração. Tudo bem? Se não satisfiz, faça a pergunta que eu tento. Não, foi ótimo, assim, com certeza ela está satisfeita com a sua resposta. Aqui tem a Nilza está pedindo assim, ó, tio, manda beijo para mim, veja. Só podia ser Nilza mesmo. Não tem... Essa é uma criatura divina. Temos aí várias pessoas, ó, Camila, Randy, todos aí acompanhando a sua live, tá vendo que maravilha, né? Elas falam que eu sou o tio mais bonito do mundo, por isso. É muito bom, porque a pandemia, né, nos possibilita esse encontro também, não só com você, que está, de certa forma, distante de nós, mas também com seus amigos e familiares que acabam acompanhando aí, né, o nosso trabalho, isso é bom. Eu vi o nominho aí de um cidadão chamado Vanderlei, que é uma criatura maravilhosa, meu irmão de luta, você até chegou a conhecê-lo, não? Era da USE aqui, da gente, porque era o meu médio de transporte para as reuniões da USE, né? E é expositor, muito bom expositor também, está lá em São José do Rio Preto. Eu vi a carinha dele passar aqui na telinha. Legal. Um abraço, Vanderlei. Muito bom. Espero mesmo que a gente possa nos encontrar rapidamente aqui mesmo em Bertioga, numa oportunidade que sem dúvida virá, para que você venha nos visitar e conhecer a nossa casa também. Muito bem. Uma grande alegria recebê-lo. O pessoal está agradecendo por todas as palavras, pelas reflexões oportunas que você nos propiciou. E então só temos a agradecer pelas suas colocações de hoje. O agradecimento é meu, Márcio, de ser lembrado, né, carinhosamente por você, para estarmos juntos. Eu tenho falado que eu estou tentando agora para ser orador espírita na próxima. Então, no meu período de erraticidade, eu quero estar estudando bastante para voltar sabendo. Mas a gente se esforça aqui. Na região, nós temos um trabalho com vários companheiros, fazemos um intercâmbio de exposição, e é o que nós temos aqui na região, e fazemos com muito gosto, com muito amor. Eu quero, do imo da alma, agradecer por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Muita paz, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos aí que estão acompanhando os bastidores que você já apresentou. E amanhã é um bom domingo, Dia dos Pais, é um bom domingo com toda a família. Verdade. Eu tinha até pensado em falar no Dia dos Pais, mas passou despercebido, se você me permite. Hoje, na minha gravação, eu faço uma gravação um dia sim, um dia não, um vídeo, e eu falei sobre os pais, né, honra o teu pai e a tua mãe. Então, amanhã, que os filhos, mesmo às vezes distantes fisicamente, que estejam unidos espiritualmente com os pais, honrando-os. Né? É interessante que Jesus coloca a honra, né, ao lado do amor. Ama o próximo, honra o teu pai e a tua mãe. Honrar significa dar destaque. E que possamos, aqueles que ainda têm o privilégio de estar com os pais, que possam abraçá-los e dar essa honra que eles merecem. Os pais nos dão o corpo físico para que nós possamos avançar. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Uma boa noite e bom descanso para todos aí. Boa noite. O Gerson e a Nelma estão te mandando um abraço. Tá joia. Um grande abraço. Até mais, amigo.